Saudações, agradecemos a oportunidade de falar. Eu sou Elizabeth, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Discípulos de Cristo de Guaíba. Então, mando o meu bom dia, boa tarde, boa noite, àqueles que possam estar nos assistindo neste momento, agradecendo por esta oportunidade e que possamos, então, neste momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por essa oportunidade de aqui estar. E, ao mesmo tempo, saber que estamos contando com a assistência dos nossos benfeitores espirituais, que haverão de nos propiciar recursos para que possamos levar a mensagem de uma maneira clara, de uma maneira consoladora, para todos aqueles que tenham esta oportunidade de nos assistir. Então, que nosso amorável Mestre Jesus nos envolva em vibrações e energias de muita paz. Que assim seja. Então, o capítulo que falarei na manhã de hoje é o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Há muitas moradas na casa do meu Pai. Introduz esse capítulo dizendo-nos assim: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que de lá onde eu esteja, aí estejais também. É uma passagem em São João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. E esse capítulo é bastante extenso, mas eu vou me deter a falar sobre a progressão dos mundos, o item 13 a 19, que nos fala sobre essas muitas moradas na casa do Pai, classificando dessa forma os mundos em mundos de expiação e prova, mundos primitivos, mundos regeneradores e mundos superiores. E quando nós vimos nos tempos atuais essa grande preocupação que nos assola sobre tudo o que está acontecendo no nosso planeta Terra, nós paramos para nos questionar o porquê de tudo isso. E a espiritualidade superior vem já há algum tempo nos falando que estamos num momento de transitoriedade, onde grandes mudanças ocorreriam, mas que isso tudo seria necessário, a fim de que, como morada da casa do Pai, como condição do nosso planeta, estaríamos mudando o seu padrão vibratório, deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo regenerado. E como toda mudança sempre requer grandes abalos, grandes transformações, é um verdadeiro processo de metamorfose, porque compõe a vibração dos nossos planetas, dessas tantas moradas na casa do Pai, somos nós, os seus habitantes. E nesta hora estamos sendo convocados a dar o nosso melhor, a fim de que, vivenciando este momento de transformação, estejamos nós capacitados a dar a nossa contribuição, mantendo isto através da nossa fé, do sentimento do amor, da caridade, para com tantos irmãos que ainda não têm esse conhecimento e que veem neste momento aflitivo em que nós vivemos somente dor. E, no entanto, nós, sabedores desse processo de transformação, precisamos estar atentos. E graças a essa doutrina de amor que tanto nos esclarece, sentimos-nos de uma certa forma consolados, ao sabermos que nada é por acaso, que é um momento de enorme ebulição social, é um momento de enorme efervescência moral, onde tudo aquilo que já não é condizente com essa mudança vibratória do nosso planeta precisa ser modificado. E não sabíamos de que forma, mas vínhamos nos preparando.
Vimos sendo advertido que era chegado o momento do nosso testemunho e vivemos exatamente isto agora. Diante desse stop, desse blackout em nossas vidas, que fez com que nós mudássemos toda a nossa rotina, que nós deixássemos para trás todas as nossas programações, que toda aquela agenda que nós havíamos feito fosse deixada de lado e simplesmente nos recolhêssemos. Mas esse recolhêssemos é muito mais do que estarmos dentro da nossa casa. É recolhêssemos para dentro do nosso interior, para a nossa parte intrínseca em cada um de nós, que são aqueles verdadeiros valores que eclodem nesse momento de transformação e de dor, onde vimos ao lado da opulência, a pobreza, ao lado da enfermidade, a saúde, ao lado da alegria, a tristeza, e onde muitas vezes nos deparamos dentro do nosso lar, junto àquelas pessoas que mais amamos, que é a nossa família. Um sentimento de angústia e de aflição muito grande nos acomete, porque nós sabemos que às vezes no bairro vizinho, na nossa cidade, no nosso estado, existem pessoas que estão simplesmente se sentindo aprisionadas dentro da sua casa, porque essa casa não lhe oferece os recursos necessários para a sua manutenção no âmbito físico, sem falar do âmbito espiritual, onde se tornam difíceis as relações, porque já não sabíamos mais o que era conviver com os nossos familiares. A rotina do dia a dia, a busca do ter, esqueceu, ou melhor, fez com que nós esquecêssemos da nossa essência, de quem eu sou. E neste momento em que paramos para ficar dentro da nossa casa, voltar para dentro do nosso mundo, que é o nosso mundo interior, que é uma das nossas moradas que temos temporariamente, que é o nosso corpo físico, e nos sentimos aprisionados, impossibilitados de realizar as nossas atividades, nos acomete aquele pensamento de por que tudo isso. Então, quando nós temos consciência de que vivemos um momento de transitoriedade, onde o nosso amado planeta Terra está passando por esse momento de transformação, deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração, isso traz-nos um consolo de saber que é a calmaria após a tempestade. Que tudo aquilo que estamos vivenciando agora haverá de deixar um saldo muito positivo em nossas vidas. É o momento do recomeço, onde nós já não temos condições de continuar convivendo com tantas indiferenças sociais, com tanta opulência, com tanta desonestidade, com tantos vícios, com tantos sentimentos ainda contrários à lei do amor. Uma vez que é chegado esse tempo, onde graças ao esforço pessoal de cada um de nós conseguimos dar a nossa contribuição e fazer com que já não predomine na nossa atmosfera vibratória e, em particular, dentro de cada um de nós, o predomínio do mal sobre o bem. Há uma mudança. Pensamos no outro. E nós vimos isto muito claro a partir do sentimento de caridade, de fraternidade, que brotam, podemos assim dizer, em todos os cantos do nosso planeta. São grandes empresas em trabalhos de doação, de solidariedade com os nossos irmãos menos aquinhoados. Somos nós, cada um de nós, saindo de si e procurando dar a nossa contribuição, nem que seja, como nos fala o Evangelho, o óbolo da viúva, que não deixa de ter um peso significativo, porque estamos abdicando de alguma coisa nossa em prol do nosso irmão que está necessitando. Isso não se reporta somente aos bens materiais, mas aquela palavra de amparo, de socorro, aquele carinho, aquela atenção, que muitas vezes no nosso dia a dia é mais do que o alimento físico. Ao mesmo tempo sabemos que não há palestra que console, que não há oração que fortaleça se estivermos de estômago vazio. E vimos também a mão cheia surgindo em todas as comunidades esse sentimento de solidariedade, de poder alcançar o alimento para aquele irmão que está necessitado desse alimento do corpo físico. Então nós observamos dessa forma que a progressão dos mundos é algo evidente em nossas vidas, é algo que estava para acontecer.
e que acontecerá em todos os tempos, né? Precisamos confiar em plenitude e ter a certeza que tudo está ao alcance das mãos do Criador. E se hoje, passando por esse momento de transitoriedade, nos encaminhando para ser um mundo de regeneração, precisamos ter notícias alvissareiras do que é um mundo de regeneração, que é uma das outras moradas da casa do Pai. Os mundos de regeneração são aqueles mundos onde predomina, olha só, predomina o bem sobre o mal, onde vive-se a lei do amor, onde já não há expiação, vivemos provas. Isto nos remete a uma certeza de que todos nós que estamos nos esforçando no nosso dia a dia para contribuir com o nosso melhor, através do nosso otimismo, do sentimento da caridade, do amor, da fraternidade, oxalá possamos, ao desencarnar desse nosso amado planeta Terra, termos condições de reencarnar nesse mundo de regeneração. E o nosso esforço deve ser contínuo. Não podemos nos ater sobre o passado. Ah, mas eu não terei condições. Ou nos apegarmos à presente vida. O que é transitoriedade? O que é o nosso corpo físico diante de cada vivência, além de uma roupagem preciosa que tivemos para que experienciar enquanto aqui fomos convocados a estar. E se é chegada a hora em que estamos sendo chamados a partir, a levar conosco a bagagem que preparamos durante essa existência, que nós tenhamos aceitação, que tenhamos amor, que tenhamos fé e certeza de que tempos melhores virão. Da mesma forma, queridos irmãos, que nós possamos, na nossa comunidade, onde quer que estejamos, ter essa palavra de amparo. E às vezes não é uma palavra, é uma vibração, porque não temos a ousadia de querer chegar e falar para aquele irmão que está no momento de sofrimento pelo desencarne de um familiar e dizer para ele: ah, deixa assim meu irmão, fica tranquilo, não sofre, não chora, porque o tempo dele terminou e ele está indo para um mundo melhor. A pessoa poderá dizer que nós somos loucos, né? E só quando a gente está passando por aquela prova ou por aquela expiação, nós temos capacidade de sentir ou de avaliar o que o nosso irmão está sentindo. Então, diante da dor do nosso irmão, através da perda ou pela perda, nós temos que orar, que emitir pensamentos positivos, que nos manter confiante no nosso propósito de regeneração. Caminhamos para um mundo melhor, caminhamos para o momento da transformação e sabemos que muitas vezes a cura vem através da dor. Os tempos são chegados e a nossa hora, mais do que nunca, de evidenciarmos aquilo que está na nossa bagagem, que está dentro de nós, nesse fique em casa, é realmente aquilo que estamos transbordando através do nosso pensamento, do nosso sentimento. E além dos mundos de regeneração, onde estamos caminhando para esse momento, sabemos que existe um outro nível, também uma das muitas moradas na casa do meu Pai, que são os mundos superiores. Quem será que os habita? Como será o predomínio dos mundos superiores? Com certeza, lá a felicidade é uma constância. Lá a felicidade é totalmente a paz depois da guerra. É o amor depois do ódio. É a cura depois da doença. É o perdão depois da revolta, depois do ódio. Oxalá possamos vislumbrar, mesmo distante da nossa realidade, este mundo de espíritos superiores, onde habitam os espíritos puros, os Cristos, esses benfeitores espirituais, que muitas vezes recebem como uma missão vir trazer o exemplo, a vivência do amor, para nos mostrar que se eles venceram, se eles chegaram lá
nós também poderemos vencer. E eles não estão simplesmente num local paradisíaco onde nada mais façam. Muito ao contrário, trabalham e trabalham muito. Falávamos sobre os mundos superiores, né? Falando de tudo aquilo que ele nos oferece. A felicidade, a paz, aquele mundo onde já não existe mais sofrimento, onde na verdade habitam os espíritos no nível crístico, né? Aqueles espíritos que estão em missão, que vêm ao mundo como nosso Jesus Cristo, como Madre Teresa de Calcutá e tantos outros irmãos abnegados que abriram mão de si para vir exemplificar através da lei do amor e nos deixar o seu legado. Mas olhar para frente é sempre muito bom. Mas precisamos ainda, para ter consciência de quanto precisamos evoluir, olhar um pouquinho atrás e verificar, como eu costumo dizer sempre, né? E há uma adagem popular que nos diz assim: de uma coisa eu tenho certeza, não sou quem eu gostaria de ser, mas com certeza já não sou quem eu fui. Isso nos mostra que há um progresso ao longo da nossa caminhada. E da mesma forma, sabemos que esse progresso não acontece em saltos, como a própria natureza nos dá esse exemplo, né? Tudo se renova de uma forma muito lenta, de uma forma muito tranquila e muito serena. E Deus, na sua infinita bondade, não requer, nem exige nenhum de nós uma transformação momentânea, porque sabe das nossas imperfeições, da nossa incapacidade ainda de assim agir. Mas, como o bom Pai está a cada momento nos dando nova oportunidade de cair e levantar. Eu sempre tomo um exemplo assim, né? Que seria de nós, se não fosse a bondade infinita de Deus, que nos concede através de sucessivas reencarnações a oportunidade de experienciar aquilo que deixamos para trás, ali onde nos equivocamos, nos permitindo continuar a nossa caminhada, sempre em busca de um processo evolutivo. A exemplo eu tomo dos nossos pequenos quando começam a andar. Se a primeira ou a segunda queda nós simplesmente impedíssemos dele caminhar para que ele não viesse a se pisar, será que eles caminhariam? Da mesma forma, Deus para conosco. Se diante dos nossos equívocos fosse ali nos tirada a oportunidade do crescimento, do aprendizado, do experienciar de novo, ficaríamos espíritos estacionários. E, no entanto, Deus, na sua infinita bondade e justiça, quer que sejamos realmente, não apenas criados à sua imagem e semelhança, mas que venhamos a dar continuidade a esse processo de crescimento espiritual. Quando falamos da progressão dos mundos e falamos das muitas moradas da casa do meu Pai, também podemos ver por um outro foco, né? O estado da alma. O que é a nossa casa, muitas vezes, né? É a nossa casa emocional. É a condição de felicidade ou infelicidade que nós próprios nos dispusemos a vivenciar no nosso dia a dia. Quantas vezes um mesmo fato, vivenciado em tempos diferentes, por pessoas diferentes, é vista de uma maneira totalmente diferenciada. A exemplo, quantos de nós ainda podemos estar vendo, nesse momento de sofrimento que estamos passando, um castigo divino? E até a gente ouve isso nas redes sociais, nos comentários, né? Que estamos sendo castigados pelos nossos erros, que são obras demoníacas que estão acontecendo. E, no entanto, outros irmãos que têm uma visão mais ampla estão com essa certeza que nós estamos tendo, de que é um momento de transformação e que não há como fazer sair a água suja do copo sem colocar água limpa dentro dele. E quando nos empoderamos sobre a água limpa, já não conseguimos imaginar como foi aquele momento em que estávamos ainda ali, sendo a água suja, o conteúdo impuro. E isto é um processo transformador em nossas vidas, porque quando conseguimos vislumbrar aquilo que um mundo melhor pode nos oferecer, isto é um incentivo para que cada dia possamos estar nos esforçando para nos tornar criaturas melhores. E quando assim nos julgamos, num processo de auto-amor muito grande que nós vivenciamos, né? Nós paramos e olhamos assim e perguntamos: por que será que eu
sempre complacente comigo, me considero uma pessoa boa, né? Ainda me deparo com a dor, ainda convivo com o sofrimento. Exatamente para que eu possa ser o sal da terra, eu possa ser o diferencial, que incite em outras pessoas seguir aquilo que eu estou fazendo. Verificar o que eu faço de diferente na minha vida. Por que eu consigo ter esse equilíbrio? E é muito comum nos tempos atuais, pessoas de outros credos ou não, nos buscarem quando sabem que somos espíritas e que já vivenciamos a doutrina espírita há algum tempo, né? Nos inquirir sobre a nossa visão sobre aquilo que está acontecendo. E eu sou muito feliz quando sou chamada a esse testemunho, a essa fala, porque é muito gratificante a gente poder trazer ao outro a nossa vivência, não como espelho, não como exemplo, porque espelho e exemplos são Jesus. Nós apenas nos esforçamos para vencermos a nós mesmos, porque eu costumo sempre dizer que o nosso maior inimigo não está no nosso vizinho, não está no nosso familiar difícil, não está nos nossos inimigos. O nosso maior inimigo está dentro de cada um de nós. É o nosso orgulho, é a nossa prepotência, é o nosso egoísmo, essas chagas que ainda fazem parte e farão durante a nossa caminhada. Porque mesmo adentrando no mundo de regeneração, não passaremos a ser santos numa vivência única. Mas, com certeza, estaremos vivendo tempos melhores, onde esse predomínio do bem sobre o mal já fará com que nos sintamos deslocados cada vez que soubermos que estamos sendo motivo de sofrimento ou estamos gerando sofrimento para alguém. Isso muito nos gratifica, porque vimos que é o momento da renovação espiritual. E a espiritualidade superior é incansável em nos dizer que esse processo de transformação depende de cada um de nós, que não são os espíritos desencarnados que aqui não habitam, nem tampouco seus dirigentes, que virão aqui e num toque de mágica dirão assim: desliga, hoje não é mais um mundo de provas e expiações, amanhã te acordarás no mundo de regeneração. Muito ao contrário, depende de cada um de nós. Então, se temos esse anseio de viver esse momento, vamos preparar a terra. Hoje colhemos os frutos de uma sementeira passada. Colhemos frutos amargos porque não soubemos semear as sementes do bem. E hoje estamos tendo a oportunidade de novamente preparar o nosso terreno. Temos o esclarecimento que nos faz discernir o certo e errado. Sabemos a semente que devemos semear e estamos tendo essa oportunidade. A oportunidade de amar, de compreender, de ser mansuetude, de ser paz, de ser o diferencial no meio onde nós vivemos. E não temos que esperar um chamamento maior. O chamamento é agora. É a nossa grande oportunidade de ainda, quem sabe, conseguir mudar o nosso entorno, mudar aquilo que está dentro de nós, mudar o nosso padrão vibratório e caminharmos para esse mundo de regeneração. Que oxalá possamos levar conosco tudo aquilo que conquistamos aqui e todos aqueles com os quais nos envolvemos, e hoje, por amá-los incondicionalmente, por amá-los dentro dos seus defeitos e das suas qualidades, tenhamos condições de sobrepujar a mágoa, a indiferença, os ressentimentos que ainda fazem parte da nossa caminhada. Já não temos o direito de pretextar ignorância. Essa doutrina amorável que é o Espiritismo nos convoca todos os dias, através de vídeos, de palestras, de seminários, da nossa literatura que é vasta, o caminho a seguir. E o nosso maior roteiro, eu sempre costumo dizer, está aqui, bastante surrado pela vivência, o Evangelho segundo o Espiritismo. É o nosso maior tratado de amor, a nossa maior lei, que não só está escrita no Evangelho, mas hoje já deve estar escrita dentro da nossa consciência, nos convocando a um crescimento maior. Queridos irmãos, eu costumo sempre dizer nas minhas falas, né? Que Deus, nosso Pai, está presente
24 horas por dia na nossa vida. E se em algum momento da caminhada nos sentimos desencantados, nos sentimos em sofrimento, seja lá por que motivo for, não é que ele tenha se afastado de nós, é que nós, às vezes pelo nosso negativismo, pela nossa falta de fé, pela nossa incredulidade, estamos criando uma barreira vibratória que não permite com que essa assistência amorosa se faça sobre cada um de nós. E então, de que forma podemos contribuir para isso? Para termos uma melhor sintonia? Para nos sentirmos melhor protegidos? Através do processo, do pensamento positivo, da oração, do sentimento de amor, mas principalmente das nossas atitudes. Porque fala-nos de uma maneira muito clara, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E hoje não precisamos mais falar tanto, nós precisamos mais ouvir. Tão sábio que Deus nos concedeu uma boca e 2 ouvidos, para que pudéssemos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e condições de vivenciar tudo aquilo que os postulados da nossa amorável doutrina nos traz. Aguardamos, vivenciamos a progressão dos mundos, preparamo-nos para habitar uma dessas muitas moradas da casa do Pai, na certeza de que o que haverá de nos conduzir a elas é o nosso padrão vibratório. Não é o que estamos construindo materialmente, não é a quantidade de bens que tenhamos, não é o nosso rótulo desta ou daquela doutrina, mas é exatamente a nossa moral, as nossas atitudes que estamos tendo, a maneira como estamos encarando a vida. Este é o grande diferencial na nossa caminhada. Tempos chegados, moradas edificadas a cada dia. Moradas espirituais sendo construídas através do nosso padrão vibratório. Sabemos que não existe regiões delimitadas. Aqui é um vale de dor, aqui é um campo elíseo. Todas essas condições habitam dentro de nós. E eu tenho o meu livre-arbítrio, que me deixa agir, que me permite agir, escolhendo aonde eu quero estar. A maneira que eu agi até hoje, aonde me conduziu? Sim, mas para onde eu quero ir? A essas moradas da casa do Pai que eles se reportam nos dizer: eu vou preparar o lugar. E quando o lugar estiver preparado, eu voltarei e vos tomarei para mim, a fim de que aqui onde eu esteja, vós estejais também. Então ele não se coloca num pedestal inacessível a nenhum dos seus filhos. Bem ao contrário, se coloca como nosso guia, como nosso bandeirante que vai desbravar caminhos, que vai preparar essas moradas, mas não vai ficar lá. Ele vai, prepara tudo e volta para nos tomar para junto dele, mas não nos levará à força, com certeza. Nos convidará a esse processo de acompanhá-lo nessa caminhada. E é um convite amoroso que se dá a cada dia através da lei do amor. Mas para muitos, ainda através da dor. Que possamos nós despertar os nossos corações e os nossos sentimentos para que sejamos sensíveis ao ponto de receber o chamamento através da lei do amor. E ao receber esse chamamento, possamos estar despertos e aproveitar essa preciosa oportunidade. Queridos irmãos, que Jesus, nosso amorável Mestre, possa mais uma vez, ao nos estender a sua mão, possamos segurar firme nessa mão e darmos passos firmes,
em busca da nossa transformação e que consigamos caminhar para esse mundo de regeneração. E desta forma, então, conduzimos a nossa prece de encerramento, muito agradecidos pela oportunidade de aqui estar. Pai de infinito amor e bondade, que tuas bênçãos nos envolvam no dia de hoje, esparzindo paz aos nossos corações, renovação aos nossos ânimos, fé a todos nós, para que no momento em que estamos sendo chamados, convocados a prestar o nosso testemunho de amor, não nos intimidemos, continuemos firme no nosso propósito. Que Deus nosso Pai nos abençoe, abençoe os nossos lares, estenda seus compassivos braços para acolher a humanidade em sofrimento, ajudando-nos a passar por esse momento de transitoriedade. Que a paz de Jesus esteja em nossos lares e no coração de cada um de nós, e que assim seja.